Se você quer jogar futebol ou qualquer outro esporte aqui nos Estados Unidos, ou simplesmente quer entender como que as ligas universitárias funcionam, vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês todas as ligas universitárias esportivas aqui dos Estados Unidos e explicar em detalhes como que todas elas funcionam. Fala, jogadora! Adélia Bristoch aqui, estudante e atleta da Graceland University, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas: ligas universitárias nos Estados Unidos. Então você decidiu que quer vir aqui para os Estados Unidos estudar e praticar o esporte que você gosta. E agora, como é que funciona? Você pode vir para qualquer universidade? Todas as universidades se enfrentam? Como é que funcionam os campeonatos universitários por aqui? Aqui nos Estados Unidos existem 3 principais ligas universitárias e elas são divididas de acordo com o tamanho e os propósitos de cada universidade. Reparem que eu disse tamanho e não necessariamente qualidade competitiva. Ao longo do vídeo eu vou dar alguns exemplos para ilustrar tudo isso. E antes que vocês se preocupem, eu pretendo fazer vídeos aprofundando em detalhes cada uma das ligas sobre as quais eu vou falar hoje. Então fiquem tranquilos que a partir desse vídeo ainda vai surgir muito mais conteúdo em torno dessas ligas que eu vou dar uma explicação geral para vocês hoje. Vamos logo começar então, lá por cima, falando da principal liga universitária aqui dos Estados Unidos, que é a NCAA. National Collegiate Athletic Association, popularmente conhecida como NCAA, surgiu lá nos anos 1920 e atualmente é dividida em 3 divisões: Division 1, Division 2 e Division 3. Bem fácil, né? Neste exato momento, 1.098 universidades fazem parte da NCAA, considerando as 3 divisões, e essas universidades são divididas em 102 conferências, que eventualmente definem os times que se classificam para as etapas nacionais de playoffs do campeonato. As divisões foram criadas para gerar uma equiparidade nas competições, colocando universidades que têm estilo e condições parecidas para competirem entre si. Na divisão 1 é onde estão as maiores e melhores universidades aqui dos Estados Unidos, como por exemplo as universidades da Ivy League. Então todas aquelas universidades bem famosas que a gente conhece, como Harvard, Yale, Stanford, vão estar competindo pela NCAA Divisão 1. As universidades da NCAA D1 são consideradas as melhores em todos os aspectos. Então, geralmente são grandes universidades que também contam com um alto suporte financeiro para oferecerem grandes bolsas de estudos e recrutarem atletas de alto nível sempre. Porém, como eu disse anteriormente, apesar de as universidades da NCAA Divisão 1 apresentarem alta qualidade em diversos aspectos, nem sempre isso significa que elas vão apresentar a mesma qualidade competitiva nesse alto nível. Portanto, dentro da própria Divisão 1, as conferências são divididas no que são considerados o High Major Level, Mid Major Level e Lower Level. Eu tenho certeza que se algum dia você assistir uma partida de qualquer esporte das chamadas Big Conference da NCAA Divisão 1, seja presencialmente ou na TV, você não vai saber dizer que essa é uma liga universitária, porque o nível de competitividade é realmente muito alto. O mesmo vale para a estrutura dessas faculdades. Tudo é da melhor qualidade, muitas vezes sendo até melhor do que times profissionais aqui no Brasil. Quando a gente fala de futebol feminino, então, nem existe o que ser avaliado, porque as estruturas das faculdades aqui, principalmente da NCAA Divisão 1, batem fácil qualquer estrutura de time feminino no Brasil. A Divisão 2 dentro da NCAA é como se fosse as séries B dos campeonatos que a gente costuma conhecer aqui no Brasil. Então as faculdades são um pouco menores e contam com um suporte financeiro um pouco menor também.
Como o investimento é menor, a competitividade da D2 acaba sendo considerada também menor do que da D1, mas mesmo assim a D2 ainda apresenta um nível de competitividade bastante alto. Além disso, os atletas da D2 são tratados com um pouco menos de intensidade do que os atletas da D1, mas isso pode acabar variando bastante de conferência para conferência e de universidade para universidade. Já a D3 apresenta mais diferenças. Além de as universidades serem geralmente bem menores do que as D1 e D2, a principal diferença aqui na D3 é que as universidades da D3 não oferecem bolsas esportivas. Isso mesmo que você ouviu. Numa universidade D3 você não tem a possibilidade de receber uma bolsa esportiva para jogar pelo time, somente bolsa acadêmica. Num geral, então, a D1 oferece muitas bolsas 100% para os atletas, a D2 oferece algumas bolsas 100% e várias bolsas parciais, e a D3 somente oferece bolsas acadêmicas, não oferece bolsas esportivas. Vale mencionar que tudo isso não são regras exatas. Pode, por exemplo, existir uma grande universidade que está lá na D3, uma universidade que tenha, por exemplo, mais de 20 mil alunos. Mas as regras foram criadas, como eu mencionei, para gerar uma equiparidade de acordo com os propósitos e as condições de cada universidade. Então, a partir de uma regra geral, cada universidade vai decidindo onde se encaixa melhor e o que faz mais sentido para a sua instituição. Pode existir, por exemplo, uma grande universidade que tenha um nível acadêmico equivalente ao de Harvard, que não queira dar foco à parte esportiva da experiência universitária. Então, para essa universidade, vai fazer mais sentido estar lá na D2 ou na D3, dependendo de quais são as intenções e qual é o nível de investimento que essa universidade quer dar à parte esportiva. Isso vai fazer mais sentido, inclusive porque as regras vão ficando cada vez mais flexíveis conforme você vai descendo as divisões. Concluindo então o assunto sobre a NCAA, nós partimos para a National Association of Intercollegiate Athletics, a NAIA, popularmente conhecida no Brasil como NAIA. Essa também é uma divisão de alto nível aqui nos Estados Unidos, mas ela geralmente abrange universidades menores. Diferentemente da NCAA, a NAIA possui uma única divisão que é dividida em 21 conferências. O nível da NAIA geralmente é comparado com o nível da D2 da NCAA. Atualmente, 250 universidades fazem parte dessa liga e o propósito da NAIA, como descrito no próprio site da organização, é maximizar a experiência esportiva de cada atleta. Muita gente não entende a existência da NAIA porque muitas universidades dessa liga poderiam simplesmente se encaixar na D2 ou na D3 da NCAA. Mas a questão é justamente que as duas ligas apresentam regras e propósitos diferentes. Assim como eu falei que uma determinada instituição pode decidir que faz mais sentido fazer parte de uma NCAA D2 ou D3 dentro da NCAA, uma mesma instituição pode decidir que faz mais sentido fazer parte da NAIA ao invés de fazer parte da NCAA. Isso tudo vai sempre depender do propósito da instituição. É claro que cada liga vai fazer uma avaliação e aprovar ou não se a universidade se encaixa nos requisitos. E no caso da NCAA, isso vai ser avaliado de acordo com as divisões também. A NAIA oferece regras mais flexíveis tanto para as universidades quanto para os estudantes atletas, porque o propósito acaba sendo muito diferente da NCAA. A universidade onde eu estudo, aqui na Graceland, faz parte da NAIA. Como vocês podem ver, a estrutura aqui também é excelente e o suporte que a gente recebe como estudantes atletas, seja em nível acadêmico ou atlético, também é sempre de alto nível. De cara, a NAIA pode simplesmente parecer uma versão menor da NCAA, mas a NAIA acaba sendo muito mais focada nas individualidades de cada atleta,
tanto por trabalhar com instituições menores, quanto pela maior flexibilidade de oportunidades. Porém, isso tudo são assuntos que eu vou acabar aprofundando mais em vídeos futuros, porque senão eu vou acabar fugindo muito do objetivo de hoje, que é fazer uma apresentação geral de cada liga para vocês. Por fim, nós vamos falar da NJCAA, National Junior College Athletic Association. A NJCAA é a liga das Junior Colleges ou Community Colleges, que são faculdades de 2 anos de duração. Nas Junior Colleges é onde você encontra de tudo, porque as motivações para fazer uma faculdade de 2 anos de duração podem ser muitas. Essa costuma ser uma opção muito procurada por estrangeiros, porque os custos das Junior Colleges são bem mais baixos do que das faculdades de 4 anos de duração, e as exigências acadêmicas também são menores, como, por exemplo, as notas que você precisa tirar nas provas do TOEFL e SAT. A NJCAA também é dividida em 3 divisões, que funcionam de forma muito parecida com as divisões da NCAA. Na D1 da NJCAA, as faculdades podem oferecer bolsas de 100% que cobrem todos os custos do atleta. Já na D2, o valor das bolsas são limitados aos custos de tuition, que seria como a mensalidade da faculdade, livros e outras taxas que o estudante pode precisar pagar. Ou seja, isso não inclui outros custos como moradia e alimentação, por exemplo, que podem ser cobertos lá nas bolsas 100% da divisão 1. E a D3 funciona exatamente como a D3 da NCAA. Somente bolsas acadêmicas podem ser oferecidas e bolsas esportivas não são oferecidas nessas instituições. O nível da NJCAA pode variar muito de acordo com as conferências, mas existem faculdades com excelentes programas esportivos e com times que competem em altíssimo nível, que às vezes poderiam até ser comparados com um time das outras ligas maiores aqui dos Estados Unidos. Não é à toa que os treinadores da NCAA e da NAIA estão sempre de olho nos campeonatos da NJCAA, porque eles recrutam os atletas das Junior Colleges para que quando eles concluam os períodos deles de 2 anos nessas faculdades, eles então transfiram para as outras faculdades das ligas maiores. Aliás, para quem não conhece muito sobre o assunto, Junior Colleges são faculdades de 2 anos de duração, mas elas não contam como um diploma de graduação. Então, quando você completa esses 2 anos, você precisa transferir para uma universidade de 4 anos para fazer mais 2 anos de faculdade e assim conseguir completar a sua graduação e ter o seu diploma. Eu ainda vou falar muito mais sobre Junior College aqui no canal, então não se preocupem. Como eu disse antes, eu só não vou me estender no assunto agora porque o objetivo desse vídeo é dar uma explicação geral das 3 ligas para vocês, mas em breve eu vou estar falando muito sobre esse assunto porque tem muita coisa para aprofundar e é uma baita oportunidade que muitas vezes os estrangeiros nem conhecem e é uma super porta de entrada aqui para os Estados Unidos, seja no âmbito esportivo ou também acadêmico. Eu vou deixar o link do site das 3 ligas aqui na descrição. Vocês podem entrar e conferir muito mais informações em detalhes, porque os sites são super acessíveis e dinâmicos. Se você tiver qualquer dúvida sobre ligas universitárias ou outras informações sobre as universidades aqui nos Estados Unidos, deixa aí nos comentários que aos poucos nós vamos decifrando tudo juntos. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando novos vídeos saírem. Ainda vem muito conteúdo massa pela frente sobre cada uma dessas ligas, então ativa o sininho e fica ligado para saber mais. E por fim, é claro, deixa o like aqui no vídeo para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais e compartilha esse vídeo aqui com qualquer pessoa que você acha que pode tirar proveito desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima e falou!